Isso é um paraíso. Comida sem limite, água infinita, clima perfeito, nenhum predador, nenhuma doença, nenhuma ameaça. 8 habitantes entraram aqui, e em pouco mais de 2 meses, eram mais de 2.000. E então, sem fome, sem guerra, sem nenhum inimigo, todos eles morreram, até o último. E o cientista que construiu esse paraíso disse uma frase antes de morrer: eu falo de ratos, mas os meus pensamentos estão nos homens. Hoje, você vai entender o porquê essa experiência ainda assusta o mundo, e o porquê talvez ela esteja falando de você também. O nome dele era John Calhoun, um biólogo obcecado por uma pergunta: o que acontece com uma sociedade quando ela tem tudo? Então ele resolveu criar um mundo perfeito para ratos e observar. E ele chamou isso de Universo 25. 25 porque foi a 25ª vez que ele tentou o experimento. As anteriores já tinham dado sinais do que estava por vir. O paraíso era uma caixa de metal com 256 apartamentos, túnel, comida e água em todos os cantos, temperatura controlada e 0 predadores. E ele colocou lá 4 casais de ratos saudáveis, 8 animais, para povoar um mundo feito só de coisas boas. E no começo funcionou bem demais, porque o problema daquele mundo não era faltar algo, o problema era que nada faltava. E em poucos meses os ratos começaram a se multiplicar. A população dobrava a cada 55 dias, o dobro e o dobro de novo. Na natureza, quase todo filhote de rato morre cedo. Ali no paraíso, nenhum morria, todos sobreviviam, todos cresciam. E é exatamente aqui que aparece a primeira rachadura. Numa sociedade normal, o rato que perde uma briga, ele vai embora e recomeça em outro lugar. Mas no Universo 25 não existia outro lugar. As paredes eram o limite do mundo. O perdedor voltava, ficava e se acumulava no centro com centenas de outros. No pico foram 2.200 ratos, num espaço pensado para muito menos. Tinha comida para todos, tinha água para todos, porém algo já estava profundamente errado, porque quando existem indivíduos demais e papéis de menos, a sociedade não explode de fora, ela apodrece por dentro. E o que veio depois, John documentou em detalhes, e é difícil de ouvir. Os machos dominantes, exaustos de brigar com jovens que não paravam de aparecer, desistiram, pararam de proteger seus ninhos e suas fêmeas. As mães, sozinhas na defesa, passaram a expulsar os seus filhotes cedo demais. Algumas abandonaram as crias. Já outras atacaram os próprios bebês. Uma geração inteira cresceu sem cuidado, sem aprender a viver junto. Não sabiam disputar e não sabiam ser ratos. As fêmeas se isolaram em apartamentos sozinhas como eremitas. E os machos desenvolveram o comportamento mais perturbador de todos. Eles simplesmente pararam de brigar, pararam de buscar parceiras, pararam de participar do mundo. Eles passavam o dia inteiro se limpando, horas e horas alisando o próprio pelo, simplesmente obcecados com a sua aparência. A pele deles era perfeita, sem uma cicatriz, porque nunca lutaram, e sem marca de vida, porque nunca viveram. E Calhoun deu um nome a eles que nunca saiu da cabeça de quem conhece essa história. Ele os chamou de Os Belos. Eles eram os mais bonitos do paraíso, e isso, no fundo, era o sinal de que o paraíso já estava morto. Calhoun percebeu que esse comportamento se espalhava de rato para rato, como uma doença invisível, e ele chamou isso de o sumidouro comportamental. O ponto em que a sociedade afunda não por falta de recursos, mas sim por excesso de disfunção. E uma vez ultrapassado, isso não tem mais volta. E os nascimentos começaram a diminuir até parar. Não havia nenhum novo rato, e os que restavam apenas existiam, isolados cada um no seu canto, alisando o próprio pelo. E menos de 5 anos depois de começar, o Universo 25 chegou ao zero. Foi de 2.200 habitantes para nenhum. O paraíso perfeito se extinguiu sozinho, e não faltou nada, a não ser um motivo para continuar. E é honesto dizer que muitos cientistas hoje acham exagero comparar ratos numa caixa com a sociedade humana.
Nós não somos ratos. Nós temos cultura, temos escolhas, temos propósitos. Essa experiência não é uma profecia, mas apesar disso, tem uma parte difícil de ignorar. Calhoun concluiu que o que destruiu aquele mundo não foi a falta de comida, não foi a falta de água, não foi a falta de recursos, foi a falta de papel. Porque quando o indivíduo perde o seu lugar, sua função, seu propósito, seu sentido, ele não some em silêncio, ele se isola. E os belos? Aqueles que só cuidavam da própria imagem e perderam o interesse em se conectar. Olha em volta. Olha para nossa época de telas, de imagem impecável, de gente cada vez mais sozinha, na maior multidão conectada da história. Não é uma profecia, mas talvez seja um espelho. E a pergunta que Calhoun deixa é a mais difícil de responder. Num mundo em que nada falta, o que ainda dá sentido de viver? John Calhoun passou o resto da vida construindo novos mundos. Dessa vez, feito para estimular os ratos a criar e resolver problemas. Ele entendeu que o oposto do colapso não é o conforto, é o propósito. E se essa ideia mexeu com você, tem um livro que se aprofunda nisso, chamado Comporte-se: A Biologia Humana em Nosso Melhor e Pior, do neurocientista Robert Sapolsky. Ele conta basicamente o porquê os humanos agem da melhor e da pior forma. Vou deixar o link aqui nos comentários e na descrição. Se você gostou desse vídeo ou se ele mexeu com você, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal e de ativar o sininho. Eu sou o Cleiton Bessa, esse é o Fatos da Bessa. Até a próxima!